Fala, nação rubro-negra, amigos rubro-negros, amigas rubro-negras, amigos rubro-negros. Isso aí, Potência Rubro-Negra aqui, Alípio de Araújo Neto gravando esse vídeo para a Potência Rubro-Negra, 31 de dezembro de 2022. Neste vídeo aqui vamos fazer uma breve retrospectiva do Flamengo nessa temporada 2022, temporada muito vitoriosa, mas que começou de uma forma dramática. Depois a gente vai relembrar isso aqui. Tem gente que não quer relembrar. Mas lembrando aqui para você se inscrever aqui no canal, deixar aquela curtida legal, porque isso ajuda não só a gente a crescer, mas também o Flamengo a ter mais interação nas redes sociais aí, né? Quanto mais interação, mais exibição da marca, mais e melhores patrocinadores o Flamengo tem. Então ajuda todo mundo. Essa curtida aí legal, essa inscrição. Valeu? Lembrando aqui que esse vídeo tem o apoio da Adam Consultoria, em parceria com a Surrai Seguradora. Você que está com dificuldade de contratar seguro para o seu carro, qualquer ano, marca o modelo, clica aqui no link que vai estar na descrição e faz uma cotação lá, sem compromisso. Valeu? Essa ajuda para o nosso canal também. Então, vamos voltar aqui, retrospectiva do Flamengo. O Flamengo que começou o ano depois de dar um vazare no Renato Gaúcho, que era o bambambam dos treinadores brasileiros, e contratou o português Paulo Souza no final da temporada 2021. 29 de dezembro foi o anúncio. Paulo Souza chegava aqui com pompas e circunstâncias, como um grande treinador, vertente portuguesa da Europa, mas o currículo dele não trazia muita coisa, né? Um cara que não tinha títulos em grandes campeonatos das grandes ligas europeias. Tinha sim título na Hungria, em Israel, mas não tinha provado ainda que poderia dirigir um time do tamanho do Flamengo, apesar de estar fazendo um trabalho relativamente razoável com a seleção da Polônia, que foi para a Copa do Mundo, aliás, sem ele. Então o Flamengo trouxe o Paulo Souza e começou o campeonato com o time reserva, até com treinador de júniores, ganhando da Portuguesa 2-1, gols de Lázaro, que começava essa temporada muito bem. Depois seguiu empatando com volta redonda ainda com os garotos e antecipou a estreia dos titulares. Só iam começar jogando no Fla-Flu. O Paulo Souza pediu para começar antes, lá no Flamengo e Boa Vista. O Flamengo, na verdade, usou o time misto, né? Alguns reservas. Vitinho jogou, Marinho fez o primeiro gol, inclusive. Meteu 3-0 no Boa Vista. As coisas pareciam que iam bem, até que chegou o clássico, o Flamengo com seus titulares. Jogou contra o Fluminense. Eu me lembro desse jogo, uma jogada um pouco até assustadora, que foi o Diego, Everton Ribeiro e o Arrascaeta batendo cabeça no ataque, né, na mesma bola, né? E o Paulo Souza, ídolo de Cadu, costumava escalar o Everton Ribeiro como ala pela esquerda. Aí o Flamengo seguiu no Campeonato Carioca, no Taça Guanabara, resultados bem apertados contra o Dax e Madureira, 2-1 ambos os jogos, e uma vitória folgada sobre o Nova Iguaçu, com o time principal. O Nova Iguaçu não é parâmetro, né? Aí chegou a final da Supercopa, 2-2, jogão, acho que foi o melhor jogo do Flamengo até então. O Flamengo saiu perdendo, virou o jogo e tomou um empate, uma falha do Hugo Neneca. E na decisão por pênalti, o Gabigol pediu para o Vitinho bater o último pênalti antes dele, que ele queria bater depois, porque se o Vitinho fizesse, ia apenas continuar. E o Vitinho perdeu o pênalti e o Flamengo acabou sendo vice-campeão da Supercopa. O torneio do Flamengo poderia ser tri, ele era campeão 2020 e 2022, mas talvez por um erro, né, nessa opção do Gabigol aí, que era o melhor cobrador de pênalti. Pênalti não dá para se esperar o próximo, né, cara? A seleção mostrou isso na Copa do Mundo, mostraria isso na Copa do Mundo cerca de 10, 11 meses depois, né? E aí seguiu com vitória sobre o Botafogo, empate com o Resende, uma vitória também meio macambuza com o Vasco, goleou o Bangu e terminou, sim, a fase de classificação, fase de grupos da... Tá dizendo aqui fase de grupo, né? Fase de classificação da Taça Guanabara, né? Ganhou o Vasco na semifinal, nada de novo, isso aí é obrigação, né? Bater em um cachorro morto, e acabou perdendo a final para o Fluminense. O Fluminense se tornava, assim, a grande pedra no caminho do Flamengo, mesmo com o time abaixo, com Abel Braga de técnico. O Flamengo conseguiu perder o título do Carioca para o Fluminense e o Abel Braga acabou sendo demitido pouco tempo depois, um mês depois, ele saiu porque o Fluminense era eliminado, né, da Sul-Americana, e veio Fernando Diniz colocando realmente um futebol melhor no Fluminense. O Flamengo estreou na Libertadores vencendo o Sport Cristal, venceu também o Tadieres. Flamengo, Libertadores, não tem o que reclamar.
teve jogos muito ruins, apesar dos resultados bons, né? Inclusive, o único empate que foi contra o Talleres, lá na Argentina, 2-2, né? Mas o futebol não estava aquelas coisas todas. No último jogo da primeira fase da Libertadores, da primeira fase para o Flamengo, né? A fase de grupos, o Flamengo venceu 2-1 o Sport Cristal, inclusive estava no Maracanã, já com time misto, e tomou um sufoco dos peruanos. Acabou tomando um gol ridículo, mais um frango do Hugo Neneca. E para quem não lembra, nessa fase, o Paulo Souza, que era o técnico, não admitia barrar o Neneca, apesar das sequenciais falhas dele em momentos decisivos. Até para preservar o rapaz, podia ter tirado naquele momento, mas o Paulo Souza insistiu com o Neneca, e o Neneca insistiu em falhar. O Flamengo insistiu em perder jogos fáceis. Na Copa do Brasil, o Flamengo começou jogando contra o Altos, adversário, com todo respeito, um nível bem abaixo do time de terceira, quarta divisão. Venceu o primeiro jogo lá em Altos com alguma dificuldade, até teve um golaço do rapaz lá, que abriu o placar para o Altos, o Flamengo virou. E venceu o segundo jogo aqui no Rio, 2-0, também jogando futebol bem fraquinho. Inclusive, quem despontou nesse confronto foi o Vitor Hugo, que fez um dos gols. E depois acabou sendo bem utilizado aí no restante da temporada. Mas fora o aparecimento aí do Vitor Hugo, tem muito que se pode levar da fase Paulo Souza do Flamengo, não. Sinceramente, acho que o Lázaro ali se mostrou bem também, mas o resto do time é um momento para se esquecer. Aliás, para não se esquecer, para não tentar repetir isso de novo, né? Não trazer um cara como o Paulo Souza totalmente, com uma visão totalmente diferente. O Paulo Souza é um técnico ruim. No Flamengo ele foi muito ruim, um dos piores que eu já vi. Assim, mas muito pelas circunstâncias. O Flamengo não era o time, a característica do elenco não era aquela que o Paulo Souza gostava nos seus times. Então ele acabou sacrificando muito futebol de quem jogava muito, tentando fazer aparecer que não jogava nada. Então isso complicou um pouco para o Flamengo. No Brasileiro, o Flamengo começou mais ou menos, teve vitória sobre o Goiás, teve derrota do Botafogo, teve. Na verdade, começou o primeiro jogo do Brasileiro mesmo, foi empate com o Atlético Goianiense. Ganhou do São Paulo e empatou com o Palmeiras, ambos os jogos no Maracanã, dando uma falsa impressão que o Flamengo pudesse melhorar. Mas, na verdade, foi aquele negócio. Não era o Flamengo que estava melhorando. Era um jogo de exceção. Contra o Flamengo, contra o São Paulo, contra o Palmeiras, o Botafogo no estadual e o Atlético na Supercopa foram jogos de exceção. Então, a partir da derrota do Flamengo para o Atlético Paranaense e os jogos contra o Altos, ficou muito claro que o Paulo Souza estava indo num caminho muito ruim. O Flamengo ainda perdeu para o Botafogo, um jogo até que jogou bem, jogou melhor que o Botafogo, mas ele teve uma sequência de jogos que o Flamengo jogou muito mal. Contra Goiás, o próprio Sport Cristal, apesar da vitória, Fluminense, perdeu por Fortaleza em pleno Maracanã e a torcida já não aguentava mais. E aí, quando perdeu para o Bragantino, a diretoria admitiu demitir o Paulo Souza, e lá no dia 9 de junho, o Flamengo acertou a saída do treinador e trouxe o Dorival Júnior. Dorival Júnior, que estreou contra o Internacional, indo direto para o jogo, sem dar treino, sem concentrar, sem ser apresentado. Chegou lá, como ele já conhecia a maioria do grupo, então nem apresentaram ele. Todo mundo já conhece o Dorival, já tinha trabalhado com o Gabigol no Santos, com o Bruno Henrique também, trabalhou com a galera em outro lugar aí, então, no Inter, não sei aonde. Só chegou e jogou a camisa para o pessoal lá, joga aqui, joga onde você sabe. Flamengo. O problema é que nesse jogo o Flamengo começou tomando um gol cedo, né, e o Internacional acabou vencendo por 3-1, mas já tinha mostrado alguma melhora no futebol. E aí pegou o Cuiabá, ganhou 2-0 no Maracanã, né, não fez uma exibição sensacional, mas melhorou. Perdeu para o Atlético Mineiro no Mineirão. E aí foi jogar as oitavas de final da Copa do Brasil, primeiro jogo já na Copa do Brasil, depois do Altos. O Flamengo perdeu para o Atlético Mineiro, estava 2-0 também. No finalzinho o Lázaro fez o gol e foi o que o Gabigol chamou a torcida. Falou que no Maracanã o Atlético Mineiro ia ver um inferno. Isso criou muita polêmica, mas de fato, 3 semanas depois o Flamengo voltou a enfrentar o Atlético Mineiro no Maracanã. A torcida criou um clima terrível para o Atlético Mineiro. O Flamengo meteu 2-0, eliminando o Galo. Também é costume, né? Eliminar o Atlético também é normal.
Na Libertadores, entre um jogo e outro, teve a Libertadores. Tolima aí que o Flamengo foi lá, meteu 1-0, último gol do Andrés, ídolo para alguns, vilão para outros. E na volta, aquele 7-1, né, de lavar a alma, grande atuação do Rodinei. Nesse meio tempo, o Flamengo também ganhou do América e do Santos. E aí começou o Dorival a alternar o time, né? Botar um time no Brasileiro e um time nas Copas. Começou isso aí contra o Corinthians, o Flamengo acabou perdendo o primeiro jogo, né, dessa alternância. Não era nem o primeiro, não, já tinha jogado assim contra o Santos. E contra o Corinthians, ambos os jogos em São Paulo, o Flamengo perdeu por 1-0, com um gol contra infeliz do Rodinei, que tinha jogado muito na quarta-feira, era o único titular, né? O titular não, o único jogador que jogava as Copas que jogou, né? Além do Santos, que era o goleiro, mas o Rodinei entrou porque o Mateuzinho estava suspenso e acabou fazendo gol contra, que deu a vitória ao Corinthians. Depois o Flamengo seguiu numa sequência muito boa de resultados, alternando os times. A exceção, curiosamente, foi quando o Flamengo colocou o time principal para jogar contra o Avaí no Brasileiro. Venceu por 2-1 lá na ressacada, jogo dificílimo. O Avaí, apesar de rebaixar um time, dava muito trabalho, em casa principalmente. E colocou os titulares de novo contra o Atlético Paranaense no Maracanã. Coincidência ou não, o Flamengo empatou esse jogo 0-0. Foi o único jogo que não ganhou das Copas desde que passou a adotar esse revezamento, até chegar na final. Era o único jogo que o Flamengo não tinha vencido antes das finais, contra o Corinthians, na Copa do Brasil. E aí continuou numa sequência muito boa, eliminou o Corinthians da Libertadores, o Atlético Paranaense da Copa do Brasil, venceu o segundo jogo lá, 1-0, golaço do Pedro. Tinha ganho aqui com as reservas 5-0 do próprio Atlético Paranaense no Maracanã pelo Brasileiro. E aí teve um jogo decisivo contra o Palmeiras em 21 de agosto, lá no Arena Palmeiras, né? Sei lá como é que chama aquele estádio lá. No Chiqueiro, Porcalhado. Empatou 1-1, que foi um jogo que o Flamengo poderia ter vencido e ter se mantido firme na briga pelo Brasileiro. Acabou empatando esse jogo com uma infelicidade. O Flamengo tomou um gol assim que o Dorival ia mexer no time. Tomou o gol 1 minuto antes, o Dorival titubeou. Isso, inclusive, essa titubeada do Dorival foi critério para a não renovação dele depois, né? Nós falamos aqui. O Flamengo eliminou também o São Paulo da Copa do Brasil, deu troco no Botafogo pelo Brasileiro, ganhou de 1-0, eliminou o Vélez, dando a goleada de 4-0 lá na Argentina pela Libertadores, tirou, né, o São Paulo da Copa do Brasil, já falei, e aí o Flamengo começou, mais uma vez, pegou o Fluminense, e aí a pedra do sapato, né? O Fluminense tem que manter essa rivalidade viva, né? Porque é o que sustenta, né? Então o Fluminense brigava aí pelo G4, acabou vencendo o Flamengo no Clássico, e depois o Flamengo perdeu para o Fortaleza, praticamente tirando o Flamengo da briga pelo título brasileiro, que estava jogando praticamente com o time reserva. Meteu 4-1 no Bragantino, estava nesse jogo também, jogo que o Gabigol perdeu o pênalti. E contra o Internacional 0-0, acho que foi definitivo aí para tirar as pretensões de título do Flamengo, que depois viria jogar a final da Copa do Brasil, e aí sim, com o time principal, voltou a empatar, e aí esse momento chama a atenção que a queda de rendimento das equipes, né? Tanto da equipe que jogava o Brasileiro, quanto a que jogava as Copas, tiveram a queda de rendimento nesse momento aqui. Foi notório esse empate contra o Corinthians. O Flamengo tinha vencido, né, para a Libertadores com facilidade. Teve esse empate aí na final da Copa do Brasil. O Flamengo venceu o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro já estava numa ladeira abaixo, já não ganhava mais de ninguém. Empatou de novo contra o Corinthians, acabou ganhando os pênaltis. E aí ganhou com muita dificuldade do América e do Santos. Mas ganhou, né? O América fora, o Santos em casa. E foi para a final da Libertadores. Ganhou também com um jogo muito difícil, né? Final, né? O time trancado, mas o Flamengo com a mais, mesmo assim teve uma certa dificuldade maior do que ele esperava. E na sequência final aqui, 4 jogos para acabar o ano, o Flamengo perdeu 3, empatou só 1 contra o Juventude, que não tinha ganho de ninguém, né? Só tinha ganho um jogo no campeonato. Então, o final do Flamengo ainda perdeu para o Avaí em casa, 2-1, vai dando troco, né? Então, os jogos finais do Flamengo esquecíveis, né? Podia ter colocado mais, talvez, a garotada, o time reserva em alguns jogos, por exemplo, na viagem para Curitiba, podia ter levado só garotos,
não precisava ter exposto. É claro que o Flamengo ainda não tinha mais chance de ser campeão, o Palmeiras já tinha ganho, mas cada colocação, a premiação aumenta bastante, né? Então, além de você estar, né, moralmente à frente dos seus rivais, como o Fluminense e o próprio Corinthians, e o Internacional, que acabou sendo vice-campeão. Então, essa fase final que o Flamengo teve esses 4 jogos também pesou para a não continuidade do Dorival, apesar de ter feito um bom trabalho, ele também pegou um time que estava praticamente morto com o Paulo Souza. O Dorival, que eu defendi aqui, era a melhor opção dos técnicos brasileiros, mas imagino que agora o Vitor Pereira, que veio do Corinthians, que é português também, mas tem uma visão mais ofensiva que a do Paulo Souza, apesar de ser um cara de personalidade muito forte, espero que ele, nesse ano que vem agora, seja bom para o Flamengo, seja campeão. O Flamengo que estreia time principal dia 12, hein, contra o Audax. Confirmar só o local aqui e o horário. Deve ser no Maracanã, né? Depois joga contra Português dia 15. O Flamengo vai estrear antes no estadual, porque vai jogar ali o Mundial de Clubes. E nesse meio do caminho ainda tem Supercopa contra o Palmeiras e a Recopa contra o Del Valle, tá bom? Flamengo aí, atualizações. Flamengo aí tá. Questão do Gerson. Ih, embaçou aqui, embaçou. Questão do Gerson tá melhorando aqui pro Flamengo, ao contrário da minha imagem. Questão do Gerson tá melhorando, que o Olympique já aceita ceder, né? Essa estratégia do Flamengo em não forçar acaba dando certo, porque o Olympique está lá com o jogador, né, com um salário razoável, né, para os padrões europeus. Para o padrão brasileiro é um salário alto, para o padrão europeu é um salário razoável. E que está na reserva que o treinador já falou que não vai usar. Então vai ficar fazendo o que lá? Né? Não vai nem ser relacionado, né? Que vai ficar na reserva e se alguém. Ele é a última opção para o meio-campo lá do Igor Tudor. É tudo ou nada. Então, e como ninguém mais também quis, a tendência é que vem para o Flamengo mesmo. Vamos aguardar aí até o final de janeiro aí. Essa novela deve ter um desfecho. Bom, você gostou desse vídeo? Deixa a curtida aqui de graça. Não cobra nada, ninguém cobra nada não. Pode só clicar ali no botão que está assim, joinha. Só fazer isso. Valeu? Se você não gostou, faz assim, clica no negativo também que a gente vê. Ih, rapaz, não fazer mais isso não. É isso aí. Saudações rubro-negra, que já estou de branco aqui preparado para minha festa de Réveillon, Mengão. Esse ano que vai ser melhor ainda, que vai ter o nosso bimundial, o nosso tetra da Libertadores. Tenho certeza. Valeu? Você acredita? Comente aqui. Comente que também de graça, tá bom? Muito obrigado. Tchau. Feliz ano novo.